Meus irmãos, a paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse vídeo. Gostaria de deixar um texto da palavra que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, no verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. O texto de Isaías mostra alguns traços da personalidade divina. Um Deus que, ao longo de toda a sua palavra, ele se revelou sendo um Deus que é atuante, que intervém no processo da vida humana. Porém, nós sabemos que Deus ele não manipula esse processo. E isso é importante de a gente ressaltar, porque muitas das vezes querem atribuir a Deus falta, ou querem culpar a Deus por algo que Deus ele não tem nada a ver com a situação. O pecado do homem foi o homem que cometeu. Nosso pecado somos nós quem realizamos, quem cometemos. A palavra ela diz: do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. Muitas das vezes as pessoas usam a expressão porque Deus permitiu, né? Por que Deus permitiu? Para poder atribuir a Deus culpa de alguma situação, de sorte que é comum a gente ouvir isso. É bem comum. As escolhas erradas são nossas, os caminhos de destruição são nossos, nós como homens, mas quando dá tudo errado, a culpa é de Deus. Deus que é o culpado. Deus é culpado pelas mazelas da humanidade, Deus é culpado pelas nossas escolhas equivocadas, as nossas atitudes. Na verdade, o Senhor ele não tem culpa nenhuma. Deus ele nos assiste desde os céus. Houve uma ruptura a partir do momento em que o homem pecou no Éden, mas houve a possibilidade da restauração na cruz do Calvário. O texto de Isaías ele diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu. Quando o profeta Isaías ele menciona desde a antiguidade, ele remete ao tempo dos patriarcas, aos primórdios, e mostra realmente que Deus como Deus ele agiu, como a sua mão ela foi sobre os seus servos, a favor dos seus servos. Nós podemos olhar diversos personagens bíblicos no início ali das Escrituras, no Gênesis, em Êxodo. Podemos ver Noé sendo salvo junto com a sua família, dentro da arca. Podemos ver Deus ele operando na vida dos patriarcas e inúmeros personagens. Um Deus que desde a antiguidade ele se mobiliza, ele age. E ele age além da lógica humana. Por isso que o profeta ele diz que não se ouviu com os ouvidos e nem se percebeu, e nem com os olhos se viu. Os ouvidos e os olhos, os sentidos, são sentidos humanos. É a nossa limitação, é aquilo que a gente pode ouvir e pode ver. Nós temos as nossas limitações. E essas limitações elas são claras. Nós olhamos e vemos aquilo que naturalmente os nossos olhos humanos enxergam, obviamente, e ouvimos somente aquilo que são as informações que vão chegando. Nós não conseguimos transcender disso. E é bem interessante porque quando nós estudamos a questão humana, Isaac Newton ele diz que existem 3 medidas, que é altura, largura e profundidade. E Einstein ele acrescenta com uma 4ª medida, que é o tempo. Então a gente consegue entender aí 4 medidas humanas. Mas quando se fala de Deus, a gente tem que entender que existe uma 5ª medida, que é onde Deus ele opera. O texto da Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse se andarmos na luz, esse estar na luz, viver em um tempo, em uma velocidade, em uma forma de vida totalmente diferente. Então os olhos e os ouvidos, eles dão essa conotação de limitação. Nós somos limitados. Nós olhamos a nossa luta, a nossa busca, e olhamos sempre com os olhos humanos. E ouvimos sempre com o ouvido humano. E isso é limitado. E o nosso Deus ele vai além. Com os olhos não se viu, com os ouvidos não se ouviu, não se percebeu um Deus além de ti. Ele vai além da lógica e ele vai além das circunstâncias. E além dele também não existe outro Deus, né? Porque não pode ser compreendido nem com os olhos nem com os ouvidos um Deus que tenha feito tanto, que tenha realizado tantas obras maravilhosas como o Deus de Israel, como o Deus da igreja. É o Deus que faz, realmente ele faz. São inúmeros os relatos bíblicos e eles foram escritos para nós, para nos ensinar que Deus ele tem poder para realizar. Eles ficam como testemunhos do poder de Deus, do agir de Deus.
E não existe outro Deus, não existe outro recurso. Meus irmãos, não existe outro escape. Queremos nós, muitas das vezes, recorrer a uma outra pessoa para que essa pessoa ela nos oriente, para que ela nos mostre o caminho, mas o caminho é somente através do Senhor. Queremos fugir das circunstâncias, da situação. Não há outra salvação. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, além do nome do Senhor Jesus. É Ele quem vai realizar a obra. É Ele quem vai transformar todas as coisas. E o texto diz, que trabalhe por aquele que nele espera. Ou seja, Deus ele trabalha. Deus ele não está deitado numa rede, ele não está sentado no trono dele observando as coisas pegar fogo, né? É como diz aquele ditado, quero mais que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Não, não tá. Ele não está esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito, de forma alguma, pelo contrário. Como eu falei lá no início, ele não manipula o processo da vida humana, mas ele intervém a hora que ele quer. E normalmente, e é comum isso, à luz da Bíblia, que ele intervenha quando se pede a ele, quando clamamos a ele. Ele intervém no processo. Então ele trabalha por quem? Ele trabalha por aquele que nele espera. Ele não trabalha por aquele que entrou desde pequenininho na igreja, ele não trabalha por aquele que fez teologia, ele não trabalha por aquele que é inteligente, por aquele que é muito bonzinho, uma pessoa boa, não. Ele trabalha por aquele que nele espera. Ele trabalha por aquele que nele confia, que nele aguarda, que deposita nele a sua esperança, porque esperar é isso, né? Esperar é isso, e esperança é esperar com confiança. Então, aquele que nele espera, que aguarda, que dele vai vir a salvação, somente dele, esse alcança a vitória. É um Deus dos antigos, é o Deus que desde a antiguidade não se viu. É um Deus que desde os patriarcas, é o Deus que operou na vida de Abraão e o conduziu de Ur dos Caldeus a um lugar, uma terra que o mostraria e o fez prosperar. O Deus que, em meio à maior fome do mundo antigo, onde todos ali seguiam para o Egito, ele prosperou a vida de Isaac, onde a fome reinava, e ali entulharam os poços de Isaac, mas ele fez prosperar e desentulhou os poços de Isaac. É o Deus que fez com que Jacó, ele mesmo não tendo direito à primogenitura e alcançando a bênção da primogenitura, prosperasse ali na casa de seu sogro Labão, se reconciliasse com seu irmão e prosperasse nas mãos do Senhor, sendo ali o patriarca de onde vieram as 12 tribos de Israel. É o Deus que foi à frente de José no Egito e lhe preparou um caminho para que depois que José fosse, José preparasse um caminho para o seu pai e para os seus irmãos. É o Deus que foi à frente de Moisés, que cuidou dele nos palácios de Faraó, que o fez líder do povo durante 40 anos no deserto, nas peregrinações. O Deus que foi à frente do povo de Israel e ali condicionou Josué para tomar posse da terra prometida e conquistar toda a terra de Canaã. O Deus que foi com Eude, o Deus que foi com Jefté, foi com Baraque, com Débora, com Sansão, o Deus que foi com Gideão, o Deus todo-poderoso, o Deus dos antigos e o Deus da antiguidade. Mas também é o nosso Deus, é o Deus que ouve a nossa oração e que opera quando a Ele clamamos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.